Yeah. Ei, gente! Giovana Damião aqui de novo. Sentiram minha falta? Sentiram saudades? Eu estava de férias, mas foi rapidinho. Bom, hoje vamos falar das notícias dos famosos, mas as notícias são bem sérias, então eu quero que você preste atenção. Para começar, nós vamos falar da Gal Costa, que nos deixou em novembro de 2022. Bom, agora a ex-mulher dela, digamos ex-mulher, porque não chegou nem elas não estavam muito juntas, assim, sabe? Muito próximas no momento da morte, então não tem como dizer viúva. É a ex-mulher e o filho da Gal Costa travam uma luta agora pela herança, porque a Vilma, que é a ex-mulher, ela simplesmente disse que não há dinheiro, que inclusive há dívidas, que a Gal Costa deixou dívidas. O Gabriel, que é o filho da Gal, ele foi adotado em 2007, ele conhecia bem a Gal, e ele desconfia um pouco dessa história aí. Inclusive, eles estavam todos juntos no momento em que a morte aconteceu e eles contaram para o Fantástico, com exclusividade para o Fantástico, e agora a gente conta aqui para vocês, que simplesmente o Gabriel não teve acesso a Gal no momento da morte. Quando ele chegou, a mãe dele já estava fria, segundo ele, né, com a boca roxa, e ele não entendeu muito bem, ligou para o SAMU explicou o que fazer, fez alguns movimentos ali para tentar ajudar o coração dela a voltar a funcionar, mas não estava tudo acontecendo muito bem. E aí o SAMU chegou e simplesmente quem deu o laudo realmente de óbito foi uma enfermeira. Assim, na justiça, quem tem que dar um laudo de óbito, na verdade, é um médico, né? E não uma enfermeira. E direto de casa, ela já foi sepultada, ela não passou por um IML. Hoje, o que o Gabriel, o filho dela, pede é a exumação do corpo para confirmar realmente que foi uma parada cardíaca, porque ele tem as suas desconfianças. Diante de todo esse problema de herança, diante de todo esse problema com dinheiro, ele ficou um pouco desconfiado da forma como a mãe dele morreu, porque, igual eu disse, ele não teve acesso à mãe no momento. Ele chegou depois que ela aparentemente já estava, no céu. Bom, é uma situação muito triste, é uma situação, assim, constrangedora mesmo para a família, porque a Gal é um nome muito forte, é uma pessoa que tem a sua história muito respeitada e agora a gente está vindo a entender, né, o que acontece por trás ali, enfim, o filho dela e a ex-mulher travando essa luta aí por causa de uma herança que não foi vista. Bom, uma outra família que está em luta é a família da apresentadora Letícia Bircoyer, porque ela esteve no Instagram dela no domingo, confessando não, ela contou que passou por uma agressão verbal no restaurante, tem testemunhas, inclusive essa agressão verbal foi na frente do filho dela, de 12 anos. Ela foi casada com o Alexandre durante 2011 e 2013. Foi um casamento curto de apenas 2 anos, mais ou menos 3, assim, porque eles ficaram antes, né, claro, eles tiveram um namoro, mas eles terminaram há 10 anos e mantêm contato por causa do filho dela, o João Guilherme, de apenas 12 anos. Ela disse que essa agressão verbal já acontece há um tempo e que, inclusive, durante o casamento, ela chegou a sofrer agressões físicas. Ela não contava antes porque não tinha muita força na mídia, mas agora ela percebe que é necessário contar esses casos para que a gente fique atenta e de olho. Então, ela resolveu contar, né, na internet sobre essas agressões aí que ela passou durante o casamento e continua passando até hoje. É até triste que ela tenha passado isso no restaurante, mesmo na frente das pessoas. Inclusive, o Alexandre chegou a ameaçar, dizendo que mesmo com as pessoas ali, ele poderia bater nela, mas ele não ia fazer isso. Bom, porque ele estava na frente do filho. É uma situação muito triste, né, gente? Inclusive, uma situação assim, que eu não vou nem dizer se é triste, se não é, porque eu acho que vai da opinião de cada um. Mas, aparentemente, a mulher do Daniel Alves voltou a encontrá-lo. Assim que ele saiu da prisão, né, depois de pagar a fiança e ser liberado, pelo menos por um momento aí, né, a gente não sabe se ele vai voltar a ser preso, se ele vai voltar para a cadeia ou não. Bom, a Joana Sanz voltou a ser vista com ele, flagrada com ele, inclusive, não só flagrada, ela postou uma foto no story dela, de mão dada, com uma mão que é a do Daniel, a gente sabe, por causa das tatuagens. A opinião é de cada um. Bom, a justiça já disse que ele está errado, que ele realmente cometeu um crime e que está, assim, né, que ele só sai pagando fiança mesmo, ou então pagando a pena. Agora,
A decisão dela de ficar com ele ou não já é uma opinião mesmo, não é mais questão de justiça, é uma opinião. Você concorda ou você não concorda? Ela deve estar com ele nesse momento que é difícil para ele, ou você acha que ele está errado mesmo e que ela não devia ter perdoado? Enfim, é uma opinião, querendo ou não. Gente, a apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, está completando 75 aninhos hoje, né? E hoje, 1º de abril. E ela deu uma entrevista contando um pouco mais sobre o passado dela, inclusive sobre o histórico que ela teve de doenças, né? Passando por um câncer que ela superou lá em 2001. Ela disse que esse câncer dela foi decorrente de um HPV, só que na época não existiam muitas, né, uma campanha muito grande. Inclusive, foi só em 2006 que o SUS passou a entregar essa vacina para todas as meninas entre 9 e 14 anos de forma gratuita. Antes isso não era tão acessível, então a doença era mais espalhada e a gente não conversava tanto sobre isso, né? Então, em 2001, ela teve o HPV e, decorrente disso, ela teve um câncer. Gente, é uma situação complicada. E ela disse que quando ela descobriu, já estava em estado avançado, então ela realmente tinha uma chance mínima de sobrevivência. É uma glória que a gente tem para agradecer, né, a Deus por ter deixado a Ana Maria Braga viver tantos mais anos. Inclusive, hoje ela completando 75 aninhos, a gente quer desejar um feliz aniversário. Viu, Ana Maria? Se você assistir esse vídeo. Um beijo para todos vocês que nos assistem. Amanhã eu volto. Tchauzinho. Yeah.